Paz de Cristo, queridos. Maravilha estarmos aqui mais uma vez para conversarmos acerca de assuntos tão bacanas, numa visão bíblica, numa ótica segundo a palavra de Deus. Isso para nós é algo muito importante. E também é importante você, né, que tem acompanhado, você que tem desfrutado desse material que nós temos, que é muito material. Quero reforçar mais uma vez. Aproveite, envie o link para os teus amigos, para os irmãos, para as pessoas que você ama, que você gosta e que certamente vão ser enriquecidas por esse conhecimento. Então, hoje estamos indo para a segunda parte desse seminário de finanças e algo que nós estávamos falando a semana passada, não vou poder fazer nenhuma revisão, mas vamos apenas tratar de um ponto muito bacana. Nós entendemos acerca que existe vida por trás das finanças, né? Entendemos a importância de semearmos na terra certa e de reconhecer que vem tudo da parte de Deus, ou seja, a chuva que vai fazer com que a nossa produção cresça, vem da onde? Vem dos céus, vem de Deus, amém? De onde vem o nosso socorro? Vem dos céus, amém? Mas é interessante que nós estávamos conversando que muitos não podem escolher o quanto ganharão, mas têm o poder de escolher como gastarão as suas finanças. Então, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, que é um texto que nós vamos começar agora, o texto diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Embora esse texto esteja tratando acerca da graça de Deus sobre nós, acerca, né, de uma ação, de um favor de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos esquecer que existe um princípio também por trás. E esse princípio é muito importante para as finanças, que eu costumo chamar de o princípio da massa, ou o princípio do todo. Muitos cristãos andam equivocados, achando que basta dar o dízimo e as ofertas, que está tudo resolvido na questão financeira. Isso não é uma verdade, isso é um engano. Veja bem, tem um momento em que Jesus está diante do gasofilácio, e a Bíblia diz que Jesus observava como as pessoas contribuíam. E nessa observação, ele percebeu ali dois tipos de pessoas, né? Um religioso que ofertou muito dinheiro e uma viúva pobre que do seu todo entregou ali a sua vida. Mas é interessante também, diante do gasofilácio, mantendo ainda este exemplo, que Jesus fez uma consideração importante no momento que ele estava diante deste gasofilácio. Ele disse que era muito importante que as pessoas, quando fossem dar ofertas, e se tivesse algo errado em sua vida, ou algo errado no relacionamento com algum irmão, ou alguma situação assim similar, que deixasse a oferta no altar, consertasse a vida com seu irmão e assim então retornasse para fazer a sua oferta. Veja bem, por que Jesus disse deixasse a oferta no altar? Porque o princípio da entrega da oferta no altar é válido ainda. E segundo, que fosse consertar significa que a necessidade de ofertarmos a Deus, porém, lembrando que Deus espera de nós, não são as nossas ofertas, não são os nossos dízimos, mas Deus espera o todo. Então, eu quero só deixar um pouquinho de lado agora a questão de dízimos e ofertas, isso certamente nós vamos estar tratando mais adiante, mas eu quero falar acerca do todo, porque nós pensamos que sendo fiel apenas nas ofertas e nos dízimos, nós resolvemos tudo. E, na verdade, a nossa fidelidade para com Deus deve ser em toda a massa, ou seja, o que nós entregaremos como contribuições é uma prova de que nós estamos
atendendo em fidelidade a Deus no tocante ao serviço ou no tocante à obra do Senhor. Porém, quando nós falamos dos outros 90%, nós estamos falando aqui, nós estamos tratando de fidelidade a Deus no nosso todo, em toda a nossa administração. Lembre-se que na criação, Deus habilitou o homem com duas grandes capacidades, a de cultivar e a de guardar. Cultivar está falando acerca do plantio, ou seja, que o homem haveria de plantar e colher deste plantio que ele faria. Lembrem-se do que nós falamos na primeira aula, né? No primeiro episódio, vamos dizer assim, deste seminário. Nós falamos que os três elementos básicos eram a semente, a terra e a chuva. Então, nós estamos tratando aqui do cultivar, lançar a semente sobre a terra e a chuva vem e produz, então, o seu fruto. Nós estamos falando, as sementes é o recurso que chega em nossas mãos, onde nós haveremos de lançar na terra, ou seja, a nossa capacidade em sabedoria de aplicar estas sementes da forma certa e o próprio Deus vai fazer chover para que assim cresça. E segundo, nós falamos do cultivar e o guardar, que é a habilidade administrativa, ou seja, a gestão do homem acerca daquilo que Deus deu. Eu sei que alguns não gostam muito de usar alguns termos seculares, como esse termo gestão. Mas, irmãos, é fundamental nós entendermos que nós somos gestores de Deus. Ou seja, Deus entregou em nossas mãos, nos capacitou para administrar e administrar com graça as bênçãos que Ele tem nos concedido. Agora, para isso, eu quero entrar em um ponto que é muito bacana e esse talvez seja o grande cerne da ministração de hoje para você. A questão financeira. Bom, existem pontos na questão financeira que são cruciais no nosso entendimento para aplicar na nossa vida. E esses pontos, até agora nós falamos de muitas questões espirituais, e agora nós vamos falar de questões que são um tanto quanto naturais. Se elas se resumem em três: é a intenção, a captação e a administração. Vou repetir: intenção, a captação e a administração. Esses três pontos são os três pontos que darão o completo equilíbrio na vida financeira. Tudo começa numa questão intencional. O que seria a questão intencional? Veja como é fácil compreender isso. Embora a nossa vocação, ou a nossa profissão, ou a sua atuação, né, a área que você trabalha, embora você tenha escolhido, eu acredito que tenha feito isso, né, como um desejo do seu coração, algo que você ama fazer, algo que você anela fazer, você não pode omitir o fato que quando você fez a escolha do seu trabalho, havia também uma intenção de você ter o seu poder de ganho. Queridos, nós não podemos negar essas coisas. Nós trabalhamos, nós damos parte da nossa vida, lembre-se o que nós falamos, o que nós tratamos, nós não recebemos apenas a questão monetária, nós estamos recebendo vida, são sementes, é o que gera, é o que nós pagamos com a nossa vida. Então, quando tem vida por trás, nós também temos que reconhecer que nós precisamos ter a devida recompensa deste trabalho, recompensa deste investimento de vida. A Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. Então nós temos que certamente receber e ter este salário. Então, quando nós falamos de intenção, nós também estamos falando de propósito. Então, tudo o que nós fazemos na vida deveria ter um propósito. Nem sempre tem, mas deveria. Porque as coisas são intencionais. Veja, eu estou fazendo este seminário, este pequeno seminário de finanças com vocês, com a intenção de que nós, juntamente
né, com você, possamos crescer nesta capacidade de gerar recursos. Então, é intencional. Então, tudo nasce de uma intenção. Segundo, a captação. A captação é a forma de alcançar recursos. É a estratégia ou a estratégia de alcançar recursos, de captar recursos. E, por fim, a administração, que nada mais é do que a direção ou a gerência daquilo que nós captamos por meio de uma intenção. Vamos usar um exemplo bíblico para isso. A Bíblia conta lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, que havia a viúva de um profeta, né, que ela absorveu ou herdou, né, as dívidas do seu marido. Por herdar as dívidas do seu marido, os credores vieram e estavam então dispostos a levar os seus filhos como escravos. Então, qual era a intenção dessa mulher? A intenção dessa mulher era não entregar os filhos como escravos. A intenção dessa mulher era que alguém pudesse socorrê-la para que ela não perdesse aquilo que ela tanto amava, que eram os seus filhos. Aí, o que aconteceu? Apareceu o profeta. Quando aparece o profeta, ela faz a explanação das suas necessidades. E quando ela faz a explanação das suas necessidades, o que o profeta ajuda ela? O profeta ajuda ela na captação de recursos. O que o profeta diz para ela? O que você tem em casa? Ela diz, eu tenho, né, um pouco de azeite, uma botija com um pouco de azeite. Então ali o profeta fez a captação, né, de um recurso, criou uma estratégia para que ela pudesse assim resolver aquele problema. Então o que o profeta disse? Você vai pegar vasilhas vazias, não poucas, vai aos seus vizinhos e vai trazer essas vasilhas e aí vai acontecer então o milagre da multiplicação. Depois, por fim, o que o profeta faz? O profeta ajuda ela na administração. Ou seja, ela teve a intenção de resolver o problema e não perder os filhos. Por consequente, ela então fez a captação dos recursos, que era o azeite que vinha chegando, e depois, por terceiro, a administração, que o profeta disse, agora tu vai, vende o azeite, paga primeiro as tuas dívidas e depois vive do resto. Então, veja que fantástico isso. Vamos a outro exemplo. A Bíblia fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Qual era a intenção de Jesus ali? Era suprir a fome de um povo que estava 3 dias ouvindo seus ensinamentos. O que Jesus fez? A captação de recursos. Os discípulos, então, enquanto os discípulos achavam o problema, né? Como é que nós vamos ir para um lugar? Como é que nós vamos ir a tal lugar? Como é que nós vamos fazer para, né, chegar aqui, chegar ali, enfim, para resolver? Jesus, o que Jesus, né, observou? Que vinha um menino, um rapaz, um jovem, enfim, trazendo, né, pães e peixes. E aí Jesus então fez a captação, fez o milagre e depois os discípulos fizeram a administração de estar entregando para saciar a fome de todos. Esses 3 pontos são fundamentais para a aplicação da nossa vida. Por quê? Quando nós falamos do assunto finanças, nós não podemos também simplesmente tornar esse assunto apenas espiritual. O assunto finanças é um assunto também que vai exigir do ponto natural. Então, qual é o primeiro ponto? A intenção. Então, a intenção é o quê? É o desejo. A intenção é o quê? É o propósito, é aquilo que você estabeleceu como marco para trabalhar, como marco para crescer, como marco para, assim, avançar a sua vida, certo? Então você precisa ter um propósito. O problema é que muitas vezes as pessoas querem ter uma vida financeira de prosperidade, mas não têm um propósito. Queridos, sem um propósito, nós não vamos avançar. Sem um propósito, é como um carro que sai sem ter destino. Qualquer coisa serve. E aí não funciona.
Por isso que é importante nós traçarmos em Deus o nosso propósito. Talvez você diga assim, puxa, eu nunca pensei nisso, pastor, mas precisa. E se você não tem ainda uma direção, comece a orar, pedir para Deus, Senhor, mostra, me ajuda, Senhor, eu quero estabelecer um propósito na minha vida financeira, eu quero estabelecer um propósito nos meus recursos, eu quero estabelecer um propósito, né, na captação de recursos para a minha empresa, para os meus negócios, na minha profissão, os jovens mesmo que estão procurando, né, definir a sua vida, definir a faculdade, o rumo que darão, o destino que darão para o seu futuro, é importante ter esse propósito e orar se assim não tiver. Então, você tem uma intenção, mas aí você precisa ter o segundo passo, que é a captação. E talvez aí que algumas pessoas se esbarram, né? Um bom exemplo disso é esse período em que nós vivemos. Nós vivemos um período de grande restrição, que foi o período da pandemia. Agora, acredite você ou não, muitas pessoas enriqueceram durante a pandemia. Ou seja, muitas pessoas enriqueceram no período de crise. A Bíblia também dá exemplos disso. A Bíblia fala que Isaac, na segunda maior seca na terra de Gerar, Isaac prosperou muito e se tornou riquíssimo. Por quê? Porque havia promessa de Deus sobre a vida de Isaac, promessa que havia sido estabelecida lá em Abraão, seu pai. E essa promessa que significa o quê? Essa promessa significa que havia um propósito. E em cima do propósito foi que Isaac começou a trabalhar com a captação de recursos. E se tornou, com certeza, a figura mais expressiva na questão financeira durante aquele período. Então é importante entender isso. Captação de recursos. Queridos, Deus nos habilitou com inteligência para gerar as coisas, para conseguir desenvolver as coisas. Talvez você tenha talentos que nem mesmo você imagina ou parou para pensar acerca disso. Grandes empresas nasceram de propósitos pequenos. Grandes empresas nasceram com captação de recursos pequenos, mas se tornaram grandes por quê? Porque reconheceram um grande princípio espiritual de começar no pouco para chegar no muito. Então, a intenção, a captação, voltando à história da viúva, ela tinha recurso suficiente em casa para promover o milagre. O recurso era o quê? O azeite. Então, muitas vezes as pessoas, nesse processo da captação, já possuem as ferramentas suficientes ou necessárias para crescer, para avançar. A questão é ver isso. Às vezes nós estamos tão envolvidos ali, né, com as questões, tão envolvidos com o universo que nós estamos ali, o ambiente em que nós estamos, que nós não percebemos que nós temos ferramentas dadas por Deus nas nossas mãos. Aquela mulher tinha um azeite em casa. Aí o profeta só teve o trabalho de mostrar para ela o que era a captação de recursos. Feita a captação de recursos, o que aconteceu? O que o profeta falou para ela? Bom, agora vamos para a parte da administração. E o que haveria de ser feito? Deveria ser negociado o produto que veio da captação, ser negociado, vendido para o quê? Primeiro, pagar as dívidas. Depois, viver do resto. Talvez aqui haja um probleminha na questão financeira de algumas pessoas. As pessoas talvez não tiveram dificuldade na fase da intenção ou na construção dos seus propósitos, talvez não tiveram tanta dificuldade assim na captação dos recursos, mas tem uma grande dificuldade na administração. E o que acabam fazendo? Invertendo os papéis, invertendo as coisas. No momento em que deveria vender para pagar as dívidas, acabam vivendo do resto
para deixar para pagar a dívida depois. E esse é um problema. Porque, na verdade, a boa administração nos ensina o quê? A nós trabalharmos bem com os recursos, trabalhar bem com as sementes. De que forma? Primeiro, a gente não come todas as sementes para depois plantar. Não. Primeiro, você planta sementes e assim as outras sementes que restam, você vai viver delas. Você vai viver do resto. Porque se você comer todas as sementes, você não terá sementes ou não terá recursos para produzir, para semear e para assim gerar frutos novamente nos seus celeiros. Você não vai conseguir ceifar praticamente nada. Então, a administração é algo fundamental, é algo muito importante. E para isso nós temos o exemplo de José. Veja bem o que a Bíblia diz. A história de José. A história de José é simples, né? Faraó teve sonhos das vacas gordas, das vacas magras, e José então interpretou esses sonhos. Né? José disse para Faraó, olha, o teu sonho significa o seguinte, haverão 7 anos de abundância, representando as vacas gordas, e haverão depois 7 anos de escassez, representando as vacas magras. Então você vai precisar de administradores que façam esse papel de administrar bem o que você terá, né, armazenado, para assim, no período da sequidão, não faltar. Isso está em Gênesis 41, 33 e seguintes, que diz assim, portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio. Olha o que José diz. Diz para Faraó, veja alguém que seja entendido na área e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra. Então, veja só o que José fez. Primeiro, José não se atreveu a resolver a situação de Faraó. José poderia dizer assim, ó, eu interpretei o sonho, vou te ajudar a administrar, fazer isso. Não. José fez a parte espiritual, que é exatamente essa que eu estou fazendo com você nessa hora. Fez a parte espiritual. Feita a parte espiritual, ele deu uma orientação para Faraó. Olha, você vai precisar agora de pessoas que entendam de administração e pessoas que sejam habilitadas para fazer isso. Pessoas que sejam habilitadas para administrar de forma que não haja perda alguma quando vier a sequidão. Veja que bacana isso. Então aqui existe um princípio espiritual maravilhoso e que nós devemos aplicar dentro do campo da administração. Então veja bem, pessoas têm dificuldade, né, na intenção, em tornar intencional, criar propósitos. Então você certamente, você já está pedindo ajuda para Deus, se não, peça ajuda para Deus, ore, peça para que Deus me ajude, eu quero alinhar propósitos. Se não, certamente um líder, alguém pode te ajudar, teu discipulador. Segunda parte, captação de recursos. Também tem dificuldade na captação de recursos, faça como a viúva fez, chama um profeta, que naquele momento era autoridade sobre a vida dela. O profeta vai ajudar, o profeta vai orientar, olha, pega as vasilhas, faz assim, você tem isso para gerar recursos, vamos lá que vai dar certo, vamos lá, vamos tocar para frente. Mas aí vem a parte da administração, você já captou, você tem recursos, agora você precisa de pessoas que tenham compreensão e entendimento na área para te ajudar a administrar as dívidas, para pagar aquilo que está te prendendo, está impedindo que você avance financeiramente. É o que eu digo, o problema na vida de muitas pessoas não é o quanto elas ganham, mas o que elas fazem com o que elas ganham. Vamos recapitular, voltando ao início desse episódio de hoje. Tá? Nós começamos a falar que para Deus não é apenas o importante aquilo que você dá para Ele, mas toda a massa que está em tuas mãos. Então, veja a importância que você deve dar a todas as sementes, aos recursos que chegam em tuas mãos. Se você não tem, ou se você tem dificuldade, melhor, de administração, peça
ajuda para pessoas que Deus certamente vai colocar em seu caminho. Ou peça sabedoria para Deus. A Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele prontamente, liberalmente dá. Então, isso é algo importantíssimo. Administração. Levítico 19, 23. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado toda a qualidade de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos ele vos será como incircunciso e dele não se comerá. Veja só que interessante esse procedimento que o povo de Deus tinha. Quando o povo de Deus entrava em uma terra, eles faziam 3 atitudes, como está aqui nesse texto de Levítico. Primeiro, eles pediam a bênção a Javé. Eles pediam a bênção de Deus. Esse era o primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, eles pediam que Deus abençoasse. Então, na administração, primeiro ponto não é sair gastando. Primeiro ponto é você ter a bênção de Deus sobre os teus recursos. E como é ter a bênção de Deus? Ter a bênção de Deus é você entregar para Deus aquilo que pertence a Deus, é você entregar para Deus aquilo que é de Deus e você também declarar para Deus que tudo o que está em tuas mãos também pertence a Ele. Isso era a prática que eles faziam. Segundo, eles acomodavam as mulheres e as crianças primeiro. O que representa isso? A parte da administração você precisa ter como prioridade na sua vida o cuidado pela sua família. De que forma, pastor? Cuidar da família é dar o sustento devido para a família. O que é o sustento devido? É alimento, primeiro moradia, alimento e vestuário. Eu vou repetir. Moradia, alimento e vestuário. Isto é o essencial cuidado que você deve dar para a sua família. E o terceiro ponto, quando eles entravam em uma nova terra, eles davam o start, ou eles começavam com o trabalho, com o plantio. Ou seja, eles já garantiam o mantimento para o futuro. Então, quando você entra numa nova terra, quando você tem o seu ganho, como você vai administrar? Primeiro, com a bênção de Deus. Segundo, dando prioridade para a sua família. Terceiro, você precisa trabalhar em cima do que você recebe. Ou seja, você não sai gastando o que você tem. Você tem que, por fim, estabelecer metas em cima do seu ganho para que esse ganho gere mais sementes e essas sementes produzam cada vez mais e mais. Isso é fundamental. Tá? Então, grave isso, guarde isso em seu coração. São algumas verdades nesse segundo encontro que nós estamos tendo, né? Fique aí juntamente comigo preparado para o terceiro encontro. Semana que vem estaremos juntos aí, ou você, enfim, você que está acompanhando na sequência, maratonando aí essas ministrações, tá? Fique ligadinho aí, porque nós vamos entrar sim a semana que vem com mais verdades espirituais que te ajudarão nisso. Mas não quero encerrar sem orar com você neste momento. Amém? Senhor Deus, amado Deus querido, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão juntamente comigo aqui, estão entendendo essas verdades e hoje compreenderam, Senhor, o quão importante é aplicar as questões naturais da intenção, da captação de recursos e também da administração. Senhor, nós queremos ter sabedoria para alinhar a nossa vida a um propósito de bênção, a um propósito de conquista, a um propósito também de ganhos. Mas nós queremos, Senhor, ter estratégias vindas de Ti, estratégias para captar, estratégias, Senhor, para desvendar uma forma de buscar esses recursos,
recursos. Ah, meu Deus, eu profetizo para a vida dos meus irmãos que eles terão a graça vinda de Ti, a visão ampliada para ver, Senhor, talentos, habilidades. Senhor, cada um tem certamente algo dado por Ti para que possa exercer e assim gerar recursos, Pai. Abre isso na vida dos Teus filhos, que haja multiplicação do azeite, que haja multiplicação dos recursos, mas também, Senhor, como aprendemos hoje, que haja sabedoria na administração dos recursos. Deus, habilita os Teus filhos, que eles possam também ter a humildade, como foi de José, para falar, para transmitir a Faraó a importância de buscar pessoas entendidas na área, pessoas que tenham também, Senhor, habilidade na administração, para ajudar, Senhor, a administrar o período de bonança, o período de bênção, o período de multiplicação, como muitos aí já estarão vivendo, mas também, Senhor, para ter a capacidade de aprender e obedecer a administrar durante o período de escassez e sequidão, Pai. Em nome de Jesus. Deus, e se tem alguém que está vivendo aí, os meus irmãos, talvez alguns estejam passando por esse momento de vacas magras, de sequidão, de escassez, eu profetizo, Deus, que aplicando, eu profetizo, Deus, que vivendo a Tua palavra, eu profetizo, Deus, que ouvindo a Tua voz, eles sairão dentro em pouco tempo e desfrutarão novamente da prosperidade que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero lembrá-los, você pode também semear. Querido, você está diante de terra boa, né? Nós temos aí prosperado também como ministério, nós temos prosperado, Deus, também como igreja, e certamente você está diante de uma terra que vai te ajudar a prosperar. Então, faça isso, semeie em nosso ministério, você tem os dados bancários, aí tem o QR Code, basta você, né, abrir ali o aplicativo do seu banco e apontar a câmera, né, ali da parte do Pix, no QR Code, e já vai abrir os nossos dados bancários. Se não, se você quiser fazer via uma transferência bancária, tem os dados aí para que você possa assim fazer ou copiar, enfim. Ou também você pode fazer um Pix usando o nosso CNPJ que está descrito aí na tela. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Lembrando aí que já aguardamos você para o nosso terceiro encontro. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.